Bom, gente, então é o seguinte, aqui todo mundo me conhece como Fajardo, eu sou o Luiz Fajardo Pontes. Eu trabalho já no CAED há um certo tempo, trabalho com análise de dados. A minha área é mais assim, no dia a dia, é uma área mais ligada à estatística, essa parte quantitativa, mas também sou encarregado, juntamente com o próprio professor Manuel Palacios, da disciplina de avaliação em indicadores educacionais, que é a disciplina que vocês farão, não agora, né, nesse semestre que está começando, mas no posterior, que já seria no início do ano que vem. E aí, então, conversando com os demais professores, eles me pediram que eu viesse aqui falar um pouco com vocês, apesar de não ser, né, a disciplina essa que eu ministro, apesar dela não ser a que vai entrar em carga agora. Um dos motivos desse convite veio do fato de que vai haver, como sempre há, né, ou tem havido, um trabalho interdisciplinar que vocês terão que fazer e vocês vão receber posteriormente informações mais detalhadas, né, a respeito desse trabalho interdisciplinar. Assim, só para adiantar um pouquinho, o que acontece é o seguinte: no semestre vocês têm várias disciplinas, né? A ideia de se fazer um trabalho interdisciplinar veio até mesmo do fato de que existe, né, uma tentativa, não só do mestrado aqui, de Juiz de Fora, mas eu acho que em geral dos mestrados profissionais, de fazer com que a presença de vocês aqui tente, de uma certa maneira, simular um pouco a realidade que vocês enfrentam, né, no dia a dia, porque eu creio que aqui a maioria é de profissionais da educação, né, são diretoras, diretores de escolas, né, ou pessoas que trabalham nas secretarias. E o que acontece em geral? Quando você está no seu momento profissional como diretora, né, ou como professor, enfim, etc. Acontece que, às vezes, você tem, principalmente quando você se ocupa de gestão, você tem que tratar de vários temas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, um gestor ou uma gestora tem que se preocupar, de uma certa maneira, com a avaliação, né? A gente está avaliando o tempo todo. Mesmo que não faça uma avaliação formal, né? Quando você ouve uma reclamação, né, de um professor, de um aluno, quando você vê as condições de infraestrutura da escola, você compara o seu desempenho ou o desempenho da escola com os outros desempenhos, você está sempre avaliando, né? Mas também existem vários outros aspectos da vida profissional e que vocês conhecem até muito melhor do que eu. Assim, a questão de como lidar, né, no dia a dia da escola, a questão disciplinar, como também satisfazer a burocracia estatal, né? Como responder às novas determinações, às normas que estão sendo o tempo todo colocadas pelo governo, pelas secretarias, enfim. Então, a vida, né, profissional, ela abrange diversas facetas, né? Então, a ideia do trabalho interdisciplinar é exatamente tentar, primeiro, escolher um tema que, obviamente, seja relevante, né, para a educação, né, mas, ao mesmo tempo, tentar também mobilizar as diversas disciplinas em torno desse trabalho comum. Então, por exemplo, no caso específico da minha disciplina, avaliação de indicadores, que é oferecida, vai ser, no caso, no outro ano, para vocês. Além dela, também entra em carga a gestão para letramento e a gestão para matemática, e também gestão e liderança educacional. Agora, vocês vão fazer as outras disciplinas, né, que tem a ver, por exemplo, uma delas com o professor Nigel Brook, reformas da educação. Então, o que nós temos pensado a respeito disso? A gente resolveu escolher como tema interdisciplinar para esse semestre que começa agora, os sistemas estaduais de avaliação educacional aqui no Brasil. E se você parar para pensar, é um tema que, de fato, tem tudo a ver com as disciplinas que vocês vão ver agora, né? Por exemplo, a questão da reforma educacional. As reformas educacionais que têm acontecido aqui no Brasil nas últimas décadas, em grande parte, resultaram na implementação e na consolidação dos sistemas estaduais de avaliação, né? Além disso, para que esses sistemas
começassem de fato a vigorar, foi necessário que houvesse diversas normas, né, diversas leis. E isso tem diversas implicações, na questão orçamentária, por exemplo. Então, assim, existe muita coisa que eu espero, né, que vocês sejam, de fato, depois capazes, ao fazer o trabalho interdisciplinar, de tentar articular, né, todas essas diferentes facetas. Mas no meu caso aqui, o que eu vim, então, assim, fazer especificamente, na verdade, eu diria que são duas coisas. Uma delas seria apenas uma introdução, já até um pouco antecipada, à disciplina que eu vou ministrar no outro semestre. Eu acho interessante fazer essa introdução, porque a disciplina se chama Avaliação e Indicadores Educacionais. E um ponto assim, que é muito importante, que eu vejo na formação de uma gestora, de um gestor, é a sua capacidade de usar evidências concretas, reais, para tomar decisões. Né? Então, aliás, esse é um ponto até que costuma distinguir um profissional de um amador. Né? Assim, eu acho que o profissional ele tem que, de fato, se preocupar com a procedência, né, das observações, das informações, porque aí sim ele tem mais condições de tomar decisões mais acertadas. Não se basear apenas no famoso achismo. Né? Então, nessa primeira parte, o que eu vou fazer é um breve assim, passeio por alguns dados educacionais e tentar, então, despertar algum tipo de reflexão, né, a partir dessa análise. Depois, a segunda parte dessa exposição, que vai ser breve, eu acho que são 21 slides, então também nada muito complicado em termos de tempo. A segunda parte vai ser especificamente sobre a questão dos sistemas de avaliação estaduais aqui no Brasil. Então a gente vai fazer um breve panorama histórico dessa evolução dos sistemas estaduais de avaliação e, a partir daí, eu espero, então, que isso pelo menos surja como uma apresentação, funcione, né, como uma introdução a esse tema, que sim, aí será tratado com um pouco mais de detalhes pelos professores encarregados das disciplinas que vão entrar em carga, de fato, nesse período. Uma dessas professoras é a Rafaela, né, que vai estar aqui falando depois de mim. E aí eu tenho a impressão de que, então, ela, sim, vai entrar com um pouco mais de detalhes a respeito do trabalho interdisciplinar, além de também fornecer, posteriormente, informações mais específicas, né, sobre o trabalho. Bom, então é isso. Vamos começar, então. Eu vou começar aqui falando um pouco assim, de algumas medidas educacionais, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que está o estado da educação no Brasil. E o que nós percebemos é o seguinte, o que esse primeiro slide chama a atenção, isso aqui são dados da Unesco, por isso que está em inglês aqui, porque eu peguei do site da Unesco. Aliás, eu recomendo, um site que existe, é só você procurar Unesco, estatísticas da Unesco, lá tem medidas de qualquer sistema educacional mundial, internacional, né, tanto do Brasil quanto de qualquer outro país, e você tem lá uma série de informações muito valiosas. Então, lá no site da Unesco, você tem aqui um diagrama, né, um gráfico, onde você está observando aqui os anos, começando uma série histórica em 1980 e indo até 2015. E aqui você tem os homens de azul, as mulheres de amarelo e o total de cinza. E aqui nós temos a evolução das taxas de alfabetização por gênero, população de 15 anos ou mais aqui no Brasil. Se você observar, esse quadro aqui, até que ele está dando uma imagem positiva da educação brasileira. Assim, a gente está vendo o seguinte, se você pegasse as taxas de alfabetização do Brasil, por exemplo, na década de 1950 e daí para trás, a gente vê que a maioria da população era analfabeta. Né? E aqui nós temos um quadro que está nos mostrando que a alfabetização está caminhando
para o 100%. Né? Assim, se você prolongar essa tendência, você vai ver que daqui a alguns anos, teoricamente, a gente vai ter conseguido suprimir o analfabetismo no Brasil. Eu não estou dizendo com isso que nós estamos no país maravilhoso, onde não há problemas. O que eu estou querendo dizer é que o Brasil, pelo menos em relação a algumas medidas básicas, a gente está tendo, sim, um certo avanço. O problema é como aumentar essa eficácia e partir para outros avanços que estão além do simples fato da pessoa saber ler ou escrever. Né? Então, aqui, por exemplo, também dados da Unesco, que também são interessantes. Você tem aqui as taxas de escolarização, bruta e líquida, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental. Por exemplo, vamos pegar aqui primeiro... Opa, só um minutinho. Estou confundindo. Aqui, por exemplo, isso aqui é o ensino... A educação primária seria o ensino fundamental, os anos iniciais. Aí, você está vendo a altura dessas colunas, né? Tem colunas azuis para diferentes anos. E aqui, a altura da coluna é a taxa bruta de escolarização. Taxa bruta, como vocês provavelmente sabem, é o seguinte: você pega a quantidade de pessoas que está matriculada numa determinada série ou ano. Por exemplo, vamos supor, no 5º ano do ensino fundamental. Você pega, digamos que você tem, digamos assim, vou chutar um número, 100 mil alunos num determinado lugar, 100 mil alunos estão matriculados no 5º ano do fundamental. Agora, suponha que, por exemplo, pela faixa etária, naquele mesmo lugar, era necessário ou era suficiente que houvesse apenas 50 mil alunos matriculados naquele ano. Então, pela população, né, pela composição etária da população, naquele lugar era para que 50 mil alunos estivessem matriculados. Só que ali você tem 100 mil. Você tem 100 mil porque esses 50 mil sobrando provavelmente repetiram de ano, saíram e voltaram. Então, essa taxa bruta, ela faz isso, ela pega o total de matrículas, né, e divide pelo total de matrículas relacionados a quem está na periodização correta. É por isso que a taxa bruta pode ser superior a 100%, quando há esse excesso, né, devido, por exemplo, à reprovação. Então, o que nós estamos observando aqui é que a taxa bruta na educação fundamental, no Brasil, ela está aqui girando em torno de 120 no início aqui dessa série, e depois ela vai caindo e vai se aproximando de 100. Essa queda é um bom sinal, inclusive, porque está indicando que a taxa bruta está indo para uma normalização, próximo de 100%. Né? Agora, você está percebendo que aqui também tem uma linha escura. Essa linha escura é a taxa líquida. A taxa líquida, o denominador é o mesmo, ou seja, embaixo é o mesmo. É a quantidade de pessoas que, pela idade, deveria estar matriculada numa determinada série ou ano. E no numerador, na parte de cima, você teria o número de pessoas daquela idade que está, de fato, matriculada. Não mais todo mundo, incluindo os repetentes, e sim apenas aqueles que, de fato, estão, né, na periodização. E aí também a gente percebe uma boa medida. Assim, está próximo de 100%. Apesar de que houve aqui uma queda e tal. Mas, assim, em linhas gerais, né, o ensino fundamental, em termos de atendimento, aparentemente até que está funcionando razoavelmente bem. Já no ensino secundário, a gente percebe que as coisas já não são tão boas assim. Né? Para começar, as taxas brutas, lembrando que elas são as colunas. As taxas brutas, mesmo considerando os repetentes, as pessoas que vão, que saem da escola e voltam, ainda assim não chega a 100%, né? Em alguns casos aqui, a não ser nessas duas colunas. E a taxa líquida está praticamente estacionada, né? Em torno de
80%. Então, esses aí aí já começa a gente perceber alguns desafios, principalmente associados ao ensino médio, né? Outras medidas interessantes assim, que vale a pena rapidamente a gente passar. A questão do investimento, né, na educação, investimento governamental. A gente percebe que tem havido um aumento, tanto do percentual anual do Produto Interno Bruto aplicado à educação, como também do percentual dos gastos governamentais com a educação. Né? Se você fizesse uma linha aqui, essa linha seria, obviamente, ascendente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que existe sim um cenário desafiador na educação, mas a gente também tem que ver um pouco que nem tudo é uma catástrofe, né? Existem também alguns aspectos positivos. Aí a gente já entra num outro ponto que eu acho também muito que vale a pena comentar, que é o seguinte: uma vez vencida a etapa de levar a educação para todos, que é o que o Brasil está tentando fazer nas últimas décadas, e a gente percebeu que isso, de uma certa maneira, está sendo conseguido, porque o analfabetismo está diminuindo, as taxas de atendimento estão se normalizando. Uma vez feito esse trabalho mínimo de casa, a ideia seria partir para novas fronteiras, né? Tentar outros desafios. E aí, sim, esse aqui é um desafio que nós ainda temos que resolver e que está longe de ser resolvido, que é a qualidade da educação, né? Assim, a qualidade medida pelo aprendizado. Uma boa maneira de se tentar analisar essa questão é, por exemplo, fazer estudos internacionais, porque aí a gente consegue comparar o Brasil com outros países, né? Tanto com países mais desenvolvidos socioeconomicamente, como também com os países vizinhos nossos aqui, por exemplo, da América Latina, né? E aí sim a gente começa a ter uma apreciação melhor, né, de como que está o estado da educação no Brasil. Um desses esforços de comparação internacional, que está sendo muito divulgado, né, nos anos mais recentes, é o PISA, que todo mundo certamente já ouviu falar e conhece, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né? O PISA ele foi instituído pela primeira vez no ano 2000 pela OCDE, né, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos. A OCDE é um órgão que algumas pessoas chamam a ONU dos ricos, né, porque é uma associação internacional que congrega principalmente os países mais desenvolvidos socioeconomicamente, os países da Europa Ocidental, França, Inglaterra, Alemanha, todos aqueles países da Europa Ocidental, mas Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, os chamados tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Singapura e por aí vai. África do Sul. Então, esses países, eles perceberam uma coisa que eu acho que na fala do professor Nigel, provavelmente vocês vão ver com mais detalhes, a questão do capital humano, né? Assim, a educação passou a ser vista em décadas mais recentes como algo de extrema importância do ponto de vista econômico mesmo, né? Então, como é que você vai desenvolver uma economia se as pessoas não têm condição de escrever, de ler, de entender, de se comunicar, de usar a tecnologia, né? Então, da mesma forma que é importante que um país tenha recursos humanos, aliás, recursos naturais, né, é também importante que o país tenha recursos humanos. Então, por causa disso, a OCDE, que na verdade inicialmente não tinha nada a ver com a educação, é mais uma organização econômica, né, ela resolveu por si própria fazer um estudo sobre a educação. E que, ironicamente, acabou virando, vamos dizer assim, a grande referência internacional da educação, criada por uma instituição econômica, né? Assim, e aí a gente percebe, então, por isso, como que essas coisas estão interligadas. Bom, falando do PISA, então, o que acontece com o PISA? Como eu falei, ele começou no ano 2000, ele tem uma edição trianual, né? A cada 3 anos ele se repete. Geralmente ele avalia 3 áreas ao mesmo tempo, que seria leitura, matemática e ciências naturais.
Cada uma das edições ele privilegia uma dessas áreas e as outras são provas menores, e isso através de um ciclo. O Brasil, mesmo não sendo membro da OCDE, participa do PISA desde a primeira edição, do ano 2000. Inclusive o Brasil, também ironicamente, não sendo parte da OCDE, é o país que, salvo engano, é o que mais avalia alunos. Porque como o PISA se baseia em amostra, ele não é censitário, ele é amostral. Mas como o Brasil é um país imenso, tanto geograficamente como em termos de população, então a nossa amostra é de cerca de mais de 20 mil alunos, que é muito maior do que as amostras, por exemplo, nos países da Europa, que às vezes ficam em 5 mil, 4 mil, 3 mil alunos. Bom, o que esse gráfico está nos dizendo? Aqui você está vendo o seguinte, isso aqui é uma escala do PISA. Está vendo? Uma escala 225, 275. A média do PISA, a média da OCDE, melhor dizendo, a média da OCDE é em torno de 500 pontos. Então, a média estaria por aqui, assim, ó, né, nos 500 pontos. Toda medida estatística, além de uma média, costuma ter um desvio padrão, né? Eu não vou entrar em detalhe técnico aqui, mostrando fórmulas de desvio padrão. Eu vou tentar só passar para quem não tem muito hábito de mexer com estatística, o que vem a ser um desvio padrão. Um desvio padrão é como se fosse uma medida do desvio médio que um indivíduo tem em relação à média do seu grupo. Então, por exemplo, se eu falo assim, os homens aqui que estão presentes, digamos em termos de altura, eles têm uma média de 1,70 m e um desvio padrão de 10 centímetros. Então, isso está querendo dizer o seguinte, que se você tirar a média, dá 1,70 m, mas se você pegar a variação de altura, eles vão estar entre 1,60 m e 1,80 m, que é um desvio padrão a mais e um desvio padrão a menos. Então, no caso do PISA, o PISA ele tem uma média de 500 pontos em cada uma das disciplinas, matemática, leitura e ciências naturais, e ele tem um desvio padrão de 100 pontos. Então, grosso modo, os resultados do PISA, em nível nacional, ficam situados entre 400 e 600 pontos. Então, com base nisso, nessas informações, a gente consegue visualizar um pouco mais, entender melhor esses gráficos. Por exemplo, vamos pegar o Canadá. O Canadá ali ele está melhor posicionado em leitura, isso em 2015, que foi uma das avaliações mais recentes que houve. No caso, aliás, é a avaliação mais recente, 2015. Vai haver agora, no segundo semestre de 2018, está tendo, né? Já teve, né? Mas os resultados, obviamente, ainda vão demorar para sair, né? Então, essa que está aqui é a avaliação mais recente. Você está vendo uma caixa aqui, né? Essa caixa, aqui só para tentar entender um pouco o que quer dizer essa caixa. Olha, a caixa ela tem, além dela própria, ela tem uma linha com um pontinho aqui, né? Tanto à esquerda quanto à direita. Essa bolinha do lado esquerdo quer dizer o 10º percentil. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que se você pegasse os alunos do Canadá, ranqueassem, ordenassem os resultados do menor para o maior resultado, aquele que estaria com apenas 10% abaixo dele e 90% acima dele, ou seja, uma nota baixa, né? Essa pessoa estaria aqui nessa bolinha. Então, essa bolinha está indicando que 10% dos estudantes canadenses estão abaixo dela. Esse é o 10º percentil. O começo da caixa é o 25º percentil, também chamado de primeiro quartil. Ou seja, 25% dos alunos do Canadá estão daqui para a esquerda. Aqui você tem uma faixa escura. No meio da faixa, mais ou menos, você tem a média. Então, a média do Canadá está próxima de 520. E a largura da faixa escura é a margem de erro dessa média. Igual aqueles 2% para mais ou para menos. Né? É uma medida do erro, né? Assim, da imprecisão, né? da média.
Depois, o final da caixa, 75%, terceiro quartil, ou seja, no final da caixa, dele para a direita, você teria um quarto, que seria o quarto superior, né, da distribuição, e dali para a esquerda, os 3 quartos inferiores. E, finalmente, a bolinha da direita seria o 90º percentil. Ou seja, você teria, acima da bolinha da direita, 10%, que seriam os 10% de melhores resultados. Então, aí você tem esse gráfico, ele é muito útil, porque ele te dá uma ideia da distribuição, né, dos resultados. E aqui nós temos o Brasil. E olha só, um ponto aqui que chama atenção é que o 90º percentil do Brasil, né, que está aqui, a bolinha direita, ele está mais ou menos igual à média do Canadá, né? E lembrando o seguinte, o PISA, ele é amostral e ele é por rede. Então, ele avalia a rede pública, mas também avalia a rede particular. Muito provavelmente, as escolas de elite no Brasil, elas estão aqui, né, nessa bolinha da direita aqui, o que é a média da OCDE. Né? Então, é um dado preocupante, né? Assim, porque a gente, às vezes, costuma associar ensino particular com excelência. Mas se você faz uma comparação internacional, como essa aqui, a gente vê que o ensino particular no Brasil... Eu não estou dizendo, obviamente, existem exceções, né? Mas, em linhas gerais, a gente está, vamos dizer assim, na mediocridade. Mediocridade no sentido de ser do médio, né? Em termos internacionais. O Brasil, para você ter uma ideia, a média dele... Se você pegar, lembrando que a média é essa porção escura, está por volta de 400, ou seja, nós estamos um desvio padrão abaixo da OCDE, o que é bastante coisa. Né? Então, esse é o quadro que a gente tem quando a gente faz uma comparação internacional. É claro que existe uma série de questões técnicas que aqui a gente não vai poder entrar muito em detalhe. Por exemplo, só para, pelo menos, fazer uma passada rápida por uma delas. O PISA, ele avalia alunos de 15 anos de idade. Esse é o critério para fazer o PISA. E aí, como no Brasil, com 15 anos de idade, muita gente já foi reprovada, ou já saiu e já voltou, às vezes a pessoa que está fazendo o PISA aqui no Brasil, o aluno, ele nem está na série que ele deveria estar. Já os países mais avançados, eles não têm tanto esse problema, por causa da periodização, que já é mais dentro daquilo que se esperava mesmo. Então, esse é um dos problemas. Além de haver outros, né? Questões de tradução, que também não são muito simples. O PISA agora, nessa edição de 2018, ele foi feito aqui no Brasil todo por meio eletrônico, no computador. Então, existe, às vezes, a influência do modo de aplicação da prova. Né? As pessoas que não têm muita intimidade com o computador, provavelmente podem se sair pior, não porque sabem menos, mas porque não sabem mexer no computador. Né? Então, existe uma série de fatores. Outro ponto assim, interessantíssimo que eu vejo assim, no PISA é o seguinte, ele obviamente não se baseia em currículo. Porque como é que você vai fazer uma avaliação internacional com dezenas de países baseando em currículo, se o currículo muda de um lugar para o outro? Né? Então, o que o PISA faz é tentar mensurar a capacidade da pessoa de pensar. Pensar usando matemática, pensar usando leitura e pensar usando informações, por exemplo, de ciências naturais. Mas é mais uma, vamos dizer assim, uma habilidade operacional. Não é aquilo que eu conheço, e sim aquilo que eu faço a partir daquilo que eu conheço. A partir da leitura de um comando, né, do item, do PISA. Então, toda essa série de considerações teriam que ser colocadas aqui. Mas, de qualquer forma, é uma informação, né? E que tem o seu valor. Então, aqui, por exemplo, um dado também preocupante, ainda a respeito do PISA. Da mesma forma que as avaliações estaduais aqui no Brasil, da mesma forma que o SAEB, que é uma avaliação nacional, o PISA também tem uma escala de proficiência. E nessa escala de proficiência você tem diferentes níveis de habilidade, né, níveis de proficiência. O PISA, ele trabalha em leitura com 6 níveis, sendo que o nível 1
é dividido em 1A e 1B, o 1A abaixo do 1B, e ainda tem um abaixo do 1, que seria ainda um 7º nível. E considera-se, com base na interpretação desses níveis, que o minimamente aceitável seria o nível 2. O nível 2, então, é o minimamente, assim, a pessoa que tem as habilidades minimamente satisfatórias. E quando você pega o resultado do Brasil, que está aqui em cima, e os outros são os estados, a gente, de novo, fica preocupado. Por quê? Porque o nível 2, que é esse nível que está aqui, um amarronzado ou cinza, ele começa aqui, olha. Esse aqui já é o nível 1B. Aliás, 1A, desculpe. 1A e 1B. Então, esse azul já é insuficiente. Daqui para cá, pior ainda. Então, e olha só, onde que o azul termina? Depois de 50%. Então, no Brasil, mais da metade dos alunos não está chegando nem no mínimo, em termos de aceitação dos resultados. Então, nós temos aqui 40 e poucos por cento apenas com o mínimo, que seria esse nível 2. E olha quem está no nível 3, que é esse azul escuro, nível 4, o verde, o nível 5 e o 6 nem aparece, de tão pequeno que é. E aí você tem alguns estados, né, com diferentes resultados. Aqui, outro ponto também interessante, a média do Brasil em leitura no PISA. Aqui você vê como é que está variando a média. Lembrando que a média da OCDE é 500. E você percebe que a média do Brasil está oscilando em volta de 400. Assim, grosso modo, 400 pontos. Outro ponto interessante nesse gráfico. Você está vendo que, além da média, que é a parte central, tem uma linha. Essa linha é o erro da medida. Igual aquelas pesquisas de opinião, antes de eleição. 30% vão votar no candidato com 2% de margem de erro para mais ou para menos. Um ponto curioso aqui é o seguinte, se você pegar mais ou menos nessa altura que está aqui e fazer uma varredura horizontal, você percorre todas as representações. Estatisticamente, isso quer dizer que não há diferença entre essas avaliações, em termos de resultado. O que está querendo dizer é que não dá para mostrar que o Brasil está melhorando nem piorando. É como se os resultados fossem aproximadamente o mesmo. E isso desde 2000. E isso para um país que está um desvio padrão abaixo da média internacional. Então, o problema é, além de estarmos aqui com um problema de defasagem em termos de conhecimento, ou de proficiência, o problema é que a gente não está nem vendo uma luz no fim do túnel, porque não tem uma tendência de crescimento. O que está mostrando aqui é uma estagnação do resultado. Aqui é matemática. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, de novo, porque a interpretação é análoga. Você tem aqui o Brasil, de novo, olha só, os 90% do Brasil coincidindo até abaixo da média da Coreia do Sul, por exemplo. Aqui, a situação é pior ainda em termos de níveis de proficiência. O nível 2, olha só, o nível abaixo do nível 1 e nível 1, ele comporta quase 70% dos alunos. Só aqui é que nós temos o nível 2, que é o mínimo aceitável. Então, muito complicado, né, essa situação. Aqui, já uma notícia um pouquinho boa, se é que se pode chamar de boa. Aqui você já percebe, por exemplo, a avaliação de 2003 e a avaliação de 2012, elas não se intersecionam. Né? Você percebe aqui que essa setinha, ela não passa em 2009 e 2012. Isso quer dizer que já está havendo um avanço significativo de matemática. Agora, esse avanço é muito pequeno. Se você observar, de 356 para 380, são 30 pontos, né? Quer dizer, teria que continuar aqui, avançar muito, para que o Brasil conseguisse chegar num nível minimamente aceitável. E lembrando, a gente está tentando chegar na média da OCDE.
Só que a metade dos países da OCDE estão acima da média. Então, falta muita coisa para andar, né? Bom, aí sim, isso nos mostra agora uma questão que já entra até um pouco na disciplina que nós vamos ver, né, no ano que vem, que é a questão da avaliação de desempenho. Dá para perceber o seguinte, porque tem gente que tem críticas às avaliações. E uma boa parte dessas críticas tem fundamento. Assim, ninguém aqui está querendo tampar o sol com a peneira, né? Não dá nem para falar aqui quais são todas as críticas, porque a lista é muito grande, né? Assim, uma delas que se fala é o aspecto reducionista, muitas vezes, das avaliações, porque avalia, por exemplo, no caso do Brasil, português e matemática. Mas a escola, teoricamente, teria que ser algo que vai muito mais além do que ensino de português e matemática. Tem outras questões, né? A questão de que, por exemplo, as avaliações, às vezes, provocam um desvirtuamento da educação, porque as pessoas ficam muito preocupadas com as consequências, começam a treinar os alunos, começam a deixar de dar um conteúdo que não cai, para privilegiar um conteúdo que cai. Isso sem contar casos de fraude, né, e coisas desse tipo. A questão, por exemplo, do profissional da escola, que muitas vezes se sente acuado e pressionado, né, por essas avaliações. Eu não estou dizendo que isso não exista, é claro que existem problemas. Agora, um ponto que também cabe mencionar é que, às vezes, os problemas que são apontados, eles não dizem respeito propriamente à avaliação em si, e sim às consequências da avaliação, né? Aquilo que existe como um resultado da avaliação. O que você faz com a avaliação? Porque avaliar é uma coisa. Agora, punir, recompensar, mudar, isso aí já não é a avaliação, é a consequência, né? Então, já é um aspecto, às vezes, mais político do que propriamente técnico, né? Então, é interessante, é importante fazer esse tipo de distinção. E um ponto que provavelmente o professor Nigel Bruck, ao falar das reformas, vai abordar, é uma questão assim, que de fato se impõe, né, quando a gente fala de avaliação, que é, por exemplo, a preocupação com a racionalidade dos recursos, né? Os recursos, eles são escassos, né? Então a gente tem que saber usá-los da melhor maneira possível. Então, de uma certa maneira, a gente tem que reconhecer que é legítimo fazer esse tipo de assertiva, né? Quem é contra gastar dinheiro de maneira razoável, né? Quem é a favor de ficar jogando dinheiro pela janela? Né? Ninguém seria. Então, existe uma preocupação legítima, né, dos teóricos, dos governos, por uma maior racionalidade. E a racionalidade, querendo ou não, passa por uma avaliação, né? Então, existe esse tipo de justificativa que é técnica, né, de você tentar tornar um sistema educacional mais eficiente, e também político, porque aí você está fazendo um monte de coisas, né? Você está atendendo a sociedade, você está dando uma posição para a sociedade, olha, eu estou usando os recursos dessa e dessa maneira, você está se legitimando, né, como governante. Então, a avaliação, ela está atrás dela tem uma série de questões muito relevantes. E é importante chamar a atenção para isso, porque, às vezes, quando se fala de avaliação, existe uma tendência à politização. Ah, é o neoliberalismo, né? Neoliberalismo e capeta é mais ou menos a mesma coisa, né? Na visão de muita gente. Então fica aquela dicotomia, assim, a luta do bem e do mal. Os outros são o mal, nós somos o bem, nós vamos acabar com o mal, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, quer dizer, isso não leva a grandes avanços, né? A gente tem que tentar enxergar um pouco, com um pouco mais de frieza, né? e a realidade. Bom, aí sim, aí nós passamos para a segunda parte do que eu tinha pensado em passar aqui para vocês, que também é muito en passant mesmo, assim, meio um resumo, que tem a ver com algo que é o seguinte: se você observa a evolução dos sistemas estaduais de avaliação aqui no Brasil, você percebe, analisando a sua história,
que existem diferentes períodos. Tá? Então, aqui nós resolvemos agrupar essa cronologia em 3 períodos. Então, um primeiro período, nós estamos chamando de fundações, que começou lá na década de 1990, e depois uma expansão, que foi a virada do século XX para o século XXI, e os primeiros anos do século XXI, e de 2007, mais ou menos, até o presente, um estado mais atual que nós estamos vivendo, que é como se fosse um amadurecimento desses sistemas de avaliação. É claro que esses anos que estão aqui, eles, de uma certa maneira, eles são arbitrários, né? Mas, assim, é porque neles houve algumas referências que vão nos servir aqui de alguns marcos. Por exemplo, em 1990, houve o surgimento do SAEB, que foi uma iniciativa nacional, né, do INEP, né, que é um órgão ligado a um instituto ligado ao Ministério da Educação. Então, o INEP começou a se preocupar em fazer uma avaliação nacional do Brasil. E aí criou-se o SAEB, que é muito inspirado no NAEP, que é um sistema americano que já foi desenvolvido na década de 1960. E muitas características do NAEP americano são adotadas pelo SAEB. Por exemplo, avaliação de 2 em 2 anos, avaliar leitura e matemática, avaliar amostras de alunos e não todos os alunos, quer dizer, não é censitário. Então, um monte de características do SAEB foram diretamente vindas do NAEP americano. Aí depois veio também a adoção da teoria da resposta ao item, que é algo mais técnico, né, que é uma metodologia estatística, que tem uma grande vantagem, porque a teoria da resposta ao item, você consegue criar uma escala de proficiência única, e você consegue criar itens, por exemplo, né, questões de prova, cuja dificuldade entram nessa escala de proficiência. E de acordo com o desempenho dos alunos em relação aos itens, você consegue situar o aluno numa escala única de proficiência. Isso é muito importante quando você faz estudos comparativos. Por exemplo, de Minas Gerais com o Ceará, ou de 2018 com 2016 e 2014. Você consegue colocar itens comuns, né, por exemplo, nessas diferentes avaliações, e esses itens eles servem como uma âncora, né, para que você consiga colocar todo mundo numa mesma escala. Então, do ponto de vista técnico, isso é muito importante. Uma alternativa de se avaliar é usar a chamada teoria clássica do teste. Mas a teoria clássica ela tem muitos inconvenientes. Por exemplo, a teoria clássica se baseia em percentuais de acerto. Mas o percentual de acerto é uma medida muito volátil, né? Se você pega uma prova, aplica a um grupo de alunos brilhantes, todo mundo vai tirar 100%, 90%. Se você pega a mesma prova e aplica a um grupo de alunos que tem sérias dificuldades, muitos vão zerar, vão tirar 10%. Então, como é que você vai comparar, né? Então, a teoria clássica ela não funciona muito bem quando você está trabalhando com comparações, né? Então, por isso que começou-se a adotar a teoria da resposta ao item. E uma consequência dela também foi as chamadas escalas de proficiência, que são esses níveis de proficiência que existem tanto nas avaliações nacionais quanto nas estaduais. Bom, aí veio um segundo período, que aqui a gente destaca 2 pontos. A Prova Brasil, que começou, né, em 97, e que foi como se fosse uma expansão do SAEB. Porque enquanto que o SAEB era baseado em amostras, né, era um procedimento amostral, porque ele só estava preocupado mais em fazer um diagnóstico dos estados, das redes, né, do país como um todo. Já a Prova Brasil, não, ela foi uma avaliação censitária. Todas as escolas, todos os alunos. Então, todas as escolas receberiam um resultado. E aí começa a haver implicações, inclusive políticas, né? Porque se todas as escolas recebem um resultado, é como se todos os profissionais, né, das escolas começam também a, de alguma maneira ou de outra, a terem o seu trabalho avaliado. Ainda que
o trabalho de um profissional da educação não pode ser considerado como o único fator que vai determinar o resultado da escola, né? Tem, por exemplo, um fator mais importante ainda, que é o índice socioeconômico do aluno, que é uma medida que está diretamente associada ao desempenho educacional, né? Mas, de qualquer maneira, começou a haver, assim, é como se fosse cutucando a onça com a vara mais curta, né? Assim, o governo começou a se aproximar mais da escola. Eu não estou querendo um quadro geral, eu estou querendo o resultado de todas as escolas, no caso públicas, né, da Prova Brasil. E aí começou também, mais ou menos nessa mesma linha, de tentar fazer medidas mais próximas, né, do desempenho educacional, começou a se expandirem os sistemas de avaliação estaduais. O pioneiro, na verdade, ainda estava no período anterior, foi o Saresp, de São Paulo, que talvez seja o sistema mais antigo, pelo menos dos que estão aí até hoje. O Saresp começou antes. A partir desse segundo período, você já começou a ter também o desenvolvimento de outros sistemas. Por exemplo, o CIMAV, aqui em Minas Gerais, começou em 2000. Houve também o SPAES no Ceará, o sistema de Pernambuco, o do Rio Grande do Sul, também são estados que seguiram a linha de São Paulo e começaram a desenvolver os seus respectivos sistemas mais ou menos nessa época, início do século XXI. Aí, depois disso, vem o nosso período atual, que houve, primeiro, uma disseminação dos sistemas estaduais. Aí não era apenas São Paulo, Minas, Ceará e Rio de Janeiro, e sim, praticamente todos os estados brasileiros têm, ou começaram a ter, os seus próprios sistemas de avaliação. A justificativa para isso, quer dizer, tem uma série delas. Uma dessas justificativas é que os estados estavam preocupados, de fato, em averiguar mais de perto e com mais frequência como é que estava o desempenho das escolas. Então, isso fez com que os estados optassem, primeiro, por avaliações censitárias, né, e não amostrais. Queriam avaliar todo mundo, todas as escolas. Outra coisa, eles optaram por fazer avaliações anuais e não bianuais, como é o caso do SAEB. Então, eles queriam ter um controle maior, né, sobre o que estava acontecendo com as escolas, né, com a educação. Começou a surgir também as metas de desempenho. Isso mais no nível federal. Por exemplo, as chamadas metas do IDEB, né? E aí, meio que sendo influenciados pelo nível federal, alguns estados também começaram a criar as suas próprias metas. Ceará, Pernambuco e outros estados, Minas, começou a ter uma certa preocupação com determinadas metas. E, vinculado a isso, a questão da prestação de contas, né? Às vezes chamado pelo termo em inglês accountability, né? E aí, sim, a questão das consequências, né? Às vezes, na terminologia de avaliação, se fala de consequências baixas e altas, né? Ou então, às vezes, de consequência média. Por exemplo, nos Estados Unidos, a avaliação chegou a ter consequências altas. Existem lá diversas leis, né, que falam que, por exemplo, uma escola que constantemente está tendo um resultado muito abaixo do esperado nas avaliações padronizadas, ela pode sofrer interferências, pode até fechar. Já houve casos desses nos Estados Unidos. Então, isso seria uma consequência elevada. Já a simples divulgação de um resultado, como acontece no Brasil, já é considerado como uma avaliação de consequência baixa. Mas um ponto também que cabe ressaltar é que essa questão de ser baixa ou alta a consequência, às vezes depende do ponto de vista, né? Por exemplo, quem está sendo avaliado, às vezes acha que o fato de você colocar o resultado, divulgar o resultado, não é uma consequência tão baixa assim, porque está mexendo, de alguma maneira, com os profissionais, né, que estão naquelas escolas. Então, quer dizer, é um assunto polêmico, né? Mas, assim, o que eu gostaria aqui de dizer é que tem havido, sim, um movimento de prestação de contas. A questão se a consequência é baixa, média ou alta, isso depende do ponto de vista, e aqui está fugindo um pouco, né, a nossa discussão.
Aí temos aqui um exemplo de diversos sistemas que surgiram depois, né, praticamente. Isso aqui, no caso, são alguns sistemas com os quais o CAED tem trabalhado. Aí dá para perceber que aqui no CAED, de fato, a gente chegou a pegar praticamente quase todos os estados no Brasil, em épocas diferentes, não necessariamente ao mesmo tempo. Falta Maranhão, né? Esse gráfico aqui está um pouco defasado, está desatualizado. Isso aqui foi feito uns anos atrás, mas eu acho que, como eu estava com essa figura, eu achei melhor aproveitar. Mas, de fato, não está atualizado, não. Tem vários outros, né? Então, aqui nós temos um exemplo das metas do IDEB, né? O IDEB, ele foi criado, ele foi calculado em 2005 pela primeira vez, com os resultados da Prova Brasil. A partir daí, foram traçadas metas, e dependendo do IDEB que uma escola, por exemplo, tirou em 2005, se a escola, por exemplo, estava com um IDEB baixo, digamos que essa linha azul aqui é um baixo resultado em 2005. Então, foram projetadas metas para essa escola. E um ponto interessante, as metas convergem, né, para 2095, de tal maneira que todo mundo teria um IDEB de 10. Isso, obviamente, é ficção científica. Até a data, 2095, né, lembra um pouco filme de ficção científica, né? Aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte: quando as metas do IDEB foram fixadas, foi feito pelo INEP um estudo comparativo entre o Brasil e os países da OCDE. Então, a ideia dos técnicos do INEP, que fizeram esse estudo, era estimar qual seria o IDEB médio da OCDE. É claro que isso é apenas uma extrapolação, né? Até porque o IDEB, para ser calculado, precisa de prova Brasil, e a OCDE não faz prova Brasil, né? Então, mas o IDEB, ele se baseia em desempenho, medido pela Prova Brasil ou SAEB, e também se baseia em aprovação, né, as taxas de fluxo, né. No caso, então, eles pegaram as taxas de fluxo dos países da OCDE, pegaram o PISA e fizeram uma comparação, aí um pouco assim, de forçação, mas de barra, mas existe um certo rigor, né, no que eles fizeram. Eles estimaram, para resumir a conversa, estimaram que a média da OCDE seria 6. Quer dizer, então, se a OCDE fizesse Prova Brasil, etc., o IDEB seria 6. Então, foi estabelecido que para o ano 2022, que seria, ou será, né, o bicentenário da independência do Brasil, que o Brasil tivesse uma meta de 6, que seria esse vermelho aqui. Agora, uma coisa que a gente percebe é que nem todas as escolas, nem todos os estados estão com uma meta de 6. A meta de 6 seria o conjunto nacional do Brasil, sendo que os lugares onde o desempenho é menor, a meta prevê também resultados menores. E, inversamente, quando os resultados foram maiores em 2005, a meta também prevê resultados maiores. Então, em resumo, esse é o funcionamento das metas do IDEB. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre alguns problemas que tem essas metas, mas tem alguns pontos assim, que a gente tem que levar em consideração. E aí, talvez cabe aqui, brevemente, já fazer também um alerta. Assim, vocês provavelmente, né, certamente, vão fazer um plano de ação educacional no final do curso, né, que corresponde à defesa, né, do seu trabalho de mestrado. Às vezes as pessoas resolvem falar assim, eu vou pegar uma escola, eu vou pegar essa escola porque ela está tendo um alto desempenho, então eu quero saber o que está acontecendo naquela escola. Isso é perfeitamente legítimo, né? É claro que é recomendável que você faça isso. Mas o problema, para quem trabalha com avaliação igual eu, é que eu estou sempre esbarrando com situações que são as seguintes. A gente pergunta para a pessoa, e baseado em que você acha que a escola é excepcional? Ela tirou um IDEB muito alto no ano passado.
Entendeu? Só que isso não é suficiente para você dizer que a escola é excepcional. Existe um negócio que se chama volatilidade das medidas educacionais. É como se fosse aquelas ações de bolsa de valores, né, que você vê assim, você vê um gráfico, ele vai flutuando, e às vezes ele dá picos, e vai lá para baixo, e vai lá para cima. As escolas, acontece isso com elas, quando elas fazem avaliação. E principalmente se for uma escola pequena, que tem uma turma, duas sendo avaliadas, às vezes varia absurdamente de um ano para o outro. Então, se você está preocupado em analisar desempenho de uma escola, você nunca deve se basear num ano apenas. Você tem que ter uma série histórica. No mínimo, 2 anos, mas o melhor seria vários anos. Entendeu? Então, não basta você ter um resultado e achar que a escola está muito boa ou está muito ruim apenas por causa daquele resultado. Esse ponto também é interessante porque o INEP, ao fazer as metas do IDEB, não se atentou para ele. Então, por exemplo, se você pega uma escola que, por acaso, por azar, ou sorte, dependendo da interpretação, tirou uma péssima nota em 2005, na Prova Brasil, por outro lado, ela foi compensada ou recompensada porque ela ganhou de bandeja metas baixíssimas, até o ano de 2095. E essa escola provavelmente está sendo um grande sucesso, porque ela está sempre cumprindo as suas metas do IDEB. Entendeu? E, às vezes, acontece o contrário. Uma escola que estava lá em cima, às vezes um pico. Se você observar o desempenho histórico da escola, ela está aqui. Em 2005, ela fez isso. Aí pegaram esse ano e projetaram as metas lá no alto, e ela nunca consegue chegar nas suas metas. Então, você vê que é um problema de medida. Né? Então, não é nem uma questão de organização escolar, de nada disso. Eu não estou dizendo que isso também tem que servir de desculpa, entre aspas, mas é um problema, né, que não foi devidamente tratado. E nem continua sendo assim, porque as metas do IDEB são fixas. Elas não são variáveis. Então, são detalhes assim que a gente tem que observar. Aqui também só uma ilustração do que está acontecendo com o IDEB. Aqui o 5º ano do fundamental. Você está vendo aqui, as colunas claras são as metas. As colunas escuras são os resultados reais. 5º ano do fundamental. Até que o resultado está bom, né? Assim, tá, em média, você está vendo que está havendo os resultados reais estão até superiores às metas. Né? Em 2005 não havia meta, por isso que está 100 aqui. E os 3 da direita é porque ainda não havia resultados aqui. Se bem que o de 17 já deve ter, né, já poderia ser colocado, mas esse gráfico está um pouco defasado. Ainda não foi, não, né? Pois é, alguma coisa foi, né? Não. Uhum. Para todo mundo, né? Bom. Uhum. Amplamente sim, divulgado, né? Bom, mas isso, de qualquer forma, a gente consegue ver aqui que já existe, né, pelo menos no 5º ano, uma boa notícia, de que os valores reais eles estão superando até as suas metas. Já no 9º ano, a gente já percebe um problema, né? Olha só, 2007, 9, 11, os resultados reais acima da média. Mas já em 2013 ficou abaixo, 2015 ficou abaixo, e como a meta não para de crescer, provavelmente, ou dificilmente, esses resultados reais vão bater a meta. Né? E pior ainda é o 3º ano do ensino médio. Se você observar bem, o ensino médio ele está praticamente estagnado. Ele não está saindo do lugar. Está igual aquelas médias do PISA. Né? E as metas não param de subir. Então, a chance de que o Brasil vai atingir a meta do ensino médio é nula, praticamente nula. Né? Bom, então aí, só para resumir o final da história, o que eu queria dizer é basicamente o seguinte. A gente, observando o cenário nacional, a gente se depara com avanços e também, ao mesmo tempo, desafios. Então, um ponto que a gente percebe assim, em termos de avanço,
né, com base em tudo isso que nós comentamos há pouco, é que houve, ou tem havido, né, no Brasil, uma universalização da educação, né? As taxas de atendimento estão também chegando no que deveriam chegar. Agora, o desafio é a qualidade, né? Não adianta muito você levar a criança para a escola, mas também essa criança não ter, né, um acesso a uma educação de qualidade. Então, esse é um problema difícil, complicado, mas que é o papel dos gestores, das pessoas que trabalham nas secretarias, que por acaso são vocês, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Então, é um desafio, né, que está sendo colocado. Um aumento gradual do investimento público, porque tem gente que critica falando que tem pouco dinheiro. Pode ter pouco, pode não ter suficiente, mas que está aumentando, está. Isso são dados que não tem como negar. Agora, o problema é como você gerir eficazmente, né, esses recursos. Às vezes até trazendo, né, contribuições de outros setores, né. Tem gente que faz parcerias, né, com comunidades, empresas, quer dizer, usar um pouco a imaginação, a capacidade de mobilização, o que também não é fácil, né. Eu só estou colocando aqui, né, os desafios. Não estou dizendo que é uma obrigação no sentido assim, de que alguém tem que mostrar esses resultados, mas é algo que deveria ser atacado. Uma coisa também que aconteceu, a descentralização administrativa. Muitas decisões não são mais tomadas num nível muito alto da hierarquia. Às vezes a própria escola, né, ela conquistou uma autonomia. Aí o problema é o que fazer com essa autonomia, né? Ganhar autonomia é bom, mas ela também implica responsabilidades. A implementação dos sistemas de monitoramento da educação, né? Aí, de novo, entra aquilo que eu comentei anteriormente. A avaliação em si não é um problema. Então, eu acho que é um avanço o fato de você ter conseguido avaliar sistemas inteiros. O problema é como você vai utilizar essas informações e quais são as consequências que você vai atrelar a essas avaliações. E a implementação de padrões, né? Igual, por exemplo, atualmente, muito discutida a questão da Base Nacional Comum Curricular. Estabelecer padrões é uma coisa mínima para quem vai fazer a avaliação, né? A avaliação ela tem que se basear em padrões. Então, isso não é uma notícia ruim. Agora, o problema, de novo, é o que você vai fazer com esses padrões, né? Aí já existe toda uma série de críticas que se fazem à BNCC, que também aqui não vai caber entrar nesses detalhes. Bom, em resumo, então, era isso assim, o que eu queria passar para vocês. Eu espero que, ao longo do semestre, né, vocês consigam, ao seguir as orientações que vão ser passadas, vocês consigam, de fato, entrar nos sistemas de avaliação estaduais, né, tentar tirar dali informações úteis e agregar isso ao trabalho de vocês. E aí, para a próxima edição do trabalho interdisciplinar, que seria já no outro ano, é provável que a gente continue falando das avaliações, mas aí de um ponto de vista nacional. Então, acho que vai ser eu espero que o trabalho desse semestre seja muito bem feito, né, porque isso vai também influenciar certamente a qualidade do segundo. Bom, gente, era isso que eu gostaria, então, de deixar aqui para vocês e desejo a todos aí um ótimo curso, né, e muito boa sorte e estou à disposição também. Tá? Obrigado.